Hoje a experiência foi do Big Bang e foi incrível, porque hoje de manhã eu fui meditar, eu tava deitada e fui meditar e de repente eu vi uma concepção, realmente uma concepção. Imagina a hora da concepção, onde o espermatozoide ele atinge o óvulo, né, e gera uma vida. Ele se divide, é a divisão. E daí eu comecei a ver a primeira divisão celular, a segunda divisão, quando ela se dividiu em duas, depois em quatro, e aumentando as divisões celulares. E aquilo ali, gente, foi ficando cada vez muito mais louco. Bom, até se transformar num feto bem formado, até se transformar numa pessoa, nascer, passou pelo processo de nascimento, que é outra explosão, né, até aquele universo, porque aquele ser era um universo, ele expandir, daí o que aconteceu? Ele ficou adulto, ele não tinha mais o que expandir, ele só ficou por um tempo adulto e depois ele vai diminuindo até morrer. E eu entendi que isso é o universo. Lembra que a gente fala que o universo está em expansão, depois ele vai estar em contração? É exatamente o processo. Foi. E eu já tinha ouvido falar há muito tempo que a gente é o universo. E eu já tinha visto isso em meditações. Até me falaram que próximo em minha vida seria eu ser um planeta Terra. Mas eu já sou um planeta Terra. Você já é uma Terra. Você é uma Terra. Você é um universo. Você é um universo de milhares de seres, de células, de bactérias, de fungos. Assim como nós somos células da Terra, e assim como a Terra é uma célula do universo. Mas hoje eu vi o Big Bang e foi incrível, foi muito legal. Daí, bom, eu me sentia, tinha momentos que eu me sentia líquido, tinha momentos que eu não sentia corporeidade, que eu sentia só vazio. Mas ok, terminou a meditação, eu fui tomar um banho. Cheguei no banho, eu liguei um vídeo, né? Eu sempre gosto de pôr um vídeo pra eu assistir enquanto me arrumo e tal. Que era o vídeo falando das 7 leis do Kybalion. E ele falava exatamente aquilo que eu tinha visto nos sonhos, porque era um videozinho feito por IA, mas ele falava de uma outra forma. Ele falava das 7 leis herméticas, mas foi muito interessante porque ele falava da expansão, da contração, da criação do universo, que nós somos o próprio universo, assim como é em cima, assim é embaixo, é o microcosmo, o macrocosmo, e era exatamente o que eu tinha acabado, né, de ver. E aquele vídeo chegou aleatoriamente, porque não estava no meu algoritmo, porque eu só estava vendo besteira nos últimos dias. Besteira não falo, falo memes, coisas para eu rir e mandar para minhas amigas. Bom, terminou esse processo, eu fui num café no meu condomínio. A gente foi num café, a gente sempre faz um café, às vezes a cada 15 dias, às vezes a cada uma vez por semana, mas normalmente a cada 15 dias. E nesse café, uma das moças estava grávida. E eu tinha acabado de passar pelo processo de concepção do Big Bang, a explosão. E daí a gente foi, normalmente eu faço a meditação, eu faço uma meditação guiada com elas, mas eu abro um campo, eu vejo o campo, eu não escolho aleatoriamente, o campo ele se mostra para mim. E veio novamente o campo da concepção. E depois de entrar para dentro, de se tornar o oceano, gente, foi muito incrível, porque parece que tudo hoje estava mostrando. E assim, nessa meditação ali do grupo, ele falava: não importa, não se preocupe, o Big Bang, ele é só mais uma concepção, né? Ele é a concepção. Olha o que está nos Vedas, a gente pode ver os Vedas, o que aconteceu, né? Quando Brahma, acho que era, posso estar enganada, tava lá paradinho, quietinho, e daí veio aquele impulso, o movimento, e chacoalhou, e ali nasceu o universo. E é exatamente isso, olha lá, o óvulo tá ali paradinho, vem o espermatozoide, né? Chacoalha, porque quem traz o movimento é o espermatozoide, ele que movimenta. E o que ele faz? Ele gera vida. Não é muito louco? Realmente, em todo o processo, o microcosmo e o macrocosmo é um só. Nós somos o universo.
Bom, hoje para mim tudo fez tanto sentido. Eu já tinha tido essas visões, mas nunca ela foi tão profunda e reveladora e tão integrada, como se realmente só é isso, não se preocupa com nada, não faz diferença, né? Contração, tudo mais. E eu sou o universo. E ao mesmo tempo, eu não sou nada disso. Eu só estou aqui. A lei do pêndulo, hoje, quando eu escutei aquele livro, né, sobre os 7 leis herméticas, que fala muito da dualidade, yin, yang e tudo mais. No final, quando ele falava de unidade. Ele começou falando de dualidade, mas ele falou de unidade. Porque é para lá que a gente está voltando, para a unidade, né? Nós não estamos indo para outro lugar senão para a unidade, voltando para ela, não é indo, é voltando para ela. Porque é de lá que a gente é. E quando a gente consegue realmente entender as leis herméticas, aplicá-las na vida e saber que a gente é o micro e o macrocosmo, a gente é o próprio universo, o que é em cima, embaixo, a lei do mentalismo, só existe uma mente. O pêndulo, a gente também na meditação fez o pêndulo, tá lá o pêndulo, você tá lá embaixo, você tá indo, direita, esquerda, cima, embaixo, né? Você tá indo para um lado, para o outro o tempo todo. Mas quando você vai subindo no pêndulo, você vai lá para cima, o que acontece é que, na verdade, você para de reagir, porque você não vai mais para um lado para o outro. O pêndulo continua, o mundo continua essa loucura de um lado para o outro, mas você tá ali só observando. E é nisso que a gente tem que ir. E quando a gente se torna observador, a gente consegue ver tudo isso, a gente volta para a unidade, não importa o lado que a gente volta para a unidade. Porque tudo que acontece, direita, esquerda, em cima, embaixo, tudo são várias faces da mesma moeda. Não tem nada separado. Hoje foi muito legal, foi um dia fantástico. Parece que a gente tem que reviver às vezes, várias vezes a mesma coisa naquele looping, até que realmente a gente se dá conta que é isso. Eu já tive a visão do Big Bang outras vezes, mas nenhuma parece que me trouxe a realidade da maneira que ela está se apresentando agora. Esses últimos dias têm sido muito fortes. Me conta aí, como tem sido para você? Como está a sua vida? A sua interpretação? Como está o seu universo?